a investimentos, não só investimentos, mas todos os benefícios que você pode ter com o que o governo oferece, tanto de Tax Free Savings Account, de RSP e RESP, vários outros benefícios, né? Então, assim, parabéns pela iniciativa, espero que isso possa acontecer mais vezes, temos alguns participantes aí, obrigado a todos por estarem aqui, pelo interesse em adquirir conhecimento, conhecimento nunca é demais, né? Meu primeiro trabalho em banco é desde não sei se eu falo, porque senão vocês vão saber a minha idade, né? Mas eu comecei trabalhando em banco em 1989. Então, eu trabalhei já no Bradesco, depois eu trabalhei no Banco do Estado de Goiás, depois ultimamente, eu era gerente da Caixa Econômica Federal, em Goiânia. E decidi largar tudo e vim para o Canadá, e aqui eu trabalho no CIBC. Mas eu quero deixar claro que eu não estou aqui representando nenhuma entidade financeira, tá? Não estou aqui para te dar nenhum conselho financeiro, eu estou aqui para a gente falar sobre investimentos, e assim, tudo que eu vou falar aqui é baseado em fonte oficial, que é o CRA, né? Canada Revenue Agency. Então, assim, eu estou aqui como alguém da área financeira, mas não represento nenhuma instituição aqui. O meu objetivo aqui é realmente fazer o máximo, trazer o máximo possível de informação e tirar a dúvida, né, de vocês. Então, é o seguinte, no Canadá, nós temos, basicamente, 3 contas que chamam contas registradas, ou Registered Account. Essas contas são regulamentadas pelo governo federal. Então, como que funciona essas contas? É o governo que dá a direção de tudo que você vai fazer, né? Então, assim, toda informação que você quiser vai no site oficial, que é no site do CRA, Canada Revenue Canada, né? Eu até deixei aqui embaixo o site. Você acha informação de tudo. Porque é o seguinte, há muito disso que me disse, né? E eu sempre falo para os meus clientes, para as pessoas que são meus clientes, assim, ó, você está com alguma dúvida? Vai na fonte. Não fica perguntando um ao outro. Vai na fonte. Você está com dúvida na imigração? Liga na imigração. Eu sempre falo isso, né? Todo mundo alguns já passaram pelo processo do PR, outros estão no processo do PR. Está com dúvida sobre o nominee? Vai lá no escritório do nominee. Está com dúvida em banco? Vai num banco. E aí eu ainda falo o seguinte, as fontes oficiais são as fontes mais seguras, mas ainda tem muita divergência, né? Um grande exemplo, assim, que acho que todos nós passamos é o MPI, né? Não tem critério nenhum. Então, assim, mas pelo menos é a fonte segura, então é melhor. Então, sobre investimentos, a fonte que você deve ir é no banco, né? Mas para saber como que funciona tudo, é no CRA, né? Lá você vai encontrar todas as informações oficiais. Então, vamos começar aqui pelo Tax Free Savings Account, né? O Tax Free Savings Account é um tipo de conta que é totalmente livre de impostos. Ou seja, se você colocar $1.000 hoje e daqui um mês tem $1 milhão, você não paga imposto nenhum quando sacar esse dinheiro. E também isso não influencia o seu limite, né? Nós vamos falar alguma coisa do limite daqui a pouco, quais são os limites. Então, assim, pôs 1.000, virou 1 milhão, a sua contribuição anual não muda nada. Né? Ricardo, só um instante, com relação a... Você quer que compartilhe a tela? Porque não está compartilhando, não? Não, tá não. Oh, desculpa. Deixa eu ver aqui, então. Por que não compartilhou? Aí, agora foi. Agora foi. Obrigado, Glauber, desculpa aí. Então, esse primeiro foi o slide que eu falei aqui, que é o Register Accounts, né? O Tax Free, RSP e RESP. E agora eu estou falando aqui sobre o Tax Free. Então, assim, a conta é totalmente livre de impostos, né? Essa conta ela foi criada pelo governo canadense em 2009. Então, assim, ela tem algumas condições, né? Tem algumas características e que existe um limite anual, que atualmente é $6.000 por ano. Isso o governo altera de vez em quando. A última alteração foi em 2019, que era 5.500, passou para 6.000. Então, 6.000 em 2019, 6.000 em 2020, 6.000 em 2021. Para quem vive no Canadá,
que já tinha 18 anos lá em 2009, o limite total que se pode colocar nessa conta é $75.500. E acredite, as pessoas não saem. Mesmo canadense, é impressionante. Então, eu atendi uma cliente esses dias, ela me ligou, quero marcar um horário, quero abrir um tax free, tá? Abri a conta e perguntei para ela, quanto você quer depositar? $250 mil. Eu vendi minha casa, blá, blá. Falei, não, você não pode. E ela ficou brava, como não pode? O dinheiro é meu, eu faço dele o que você quiser. Falei, não, não é bem assim. O tax free é regulamentado pelo governo. Então, assim, o limite, esse ano, para 2021, se você vive no Canadá desde 2009, é 75.500. Agora, o seguinte, esses aí são os limites, tá? Que o governo criou desde 2009. Então, assim, em 2015, o governo deu uma alterada lá de 5.500, passou para 10 mil, mas depois ele voltou atrás, porque o governo ama o nosso imposto. Então, hoje, esses são os limites que foram estabelecidos desde 2009. Aí, é o seguinte, como eu falei anteriormente, cada um aqui tem uma experiência própria. E, assim, eu atendi um casal e ele falou assim, Ricardo, eu cheguei aqui no mesmo ano que um amigo meu e ele foi, abriu a conta no RBC, a pessoa falou que ele podia colocar os $75.500. E ele chegou tem 3 anos. Falei, ó, ninguém, nenhum banco, nem qualquer entidade, nenhuma entidade está autorizada a dizer para você o que você pode colocar ou não. O único que tem autoridade para fazer isso é o CRA. Tanto que, se você entrar online no CRA, você vai ver lá tanto o seu Contribution Room para o RSP, quanto para o Tax Free Savings Account. Então, assim, não interessa o que o outro tem. E aí, aconteceu algo, assim, um pouco mais grave, vamos dizer assim. Porque ela falou que no site do CRA, lá, está falando que o limite dessa pessoa que chegou no mesmo ano está um limite total mesmo. E no dela não está. Aí é uma questão muito séria. Por quê? Como que o CRA sabe o nosso Contribution Room? É quando nós fazemos aqui o nosso primeiro imposto de renda, a gente coloca a data que nós fizemos o landing no Canadá. Tá? Quando que nós chegamos no Canadá. Então, isso é informado no nosso primeiro imposto de renda. Pode ser que quem fez o imposto de renda dessa pessoa colocou a data errada. E aí, acontece o seguinte, se por acaso acontecer de CRA pedir a confirmação disso, como aconteceu já comigo, a minha esposa teve a conta do CRA online hackeada, e eles mandaram uma carta e a gente teve que fazer o reset. Então, chegar lá, eles vão confirmar a informação. A informação que eles pediram, a primeira informação foi, qual que foi a data que você entrou no Canadá? Né? Eu falei. Ou seja, se você fala uma data que está diferente lá, você vai ter problema. E qual que é o problema que você vai ter? Eles vão te multar 1% por ano, por mês, do dinheiro que ficou em excesso lá. Então, assim, é muito importante que você tenha essa informação clara no CRA, que você tenha reportado certinho, para não correr o risco de ter problema no futuro, se caso o seu limite não está batendo. Por exemplo, você chegou aqui há 3 anos atrás e o seu limite está lá falando que é 75.500, foi informado errado a data que você fez o landing no Canadá. Tá? E aí, outra coisa importante é o seguinte, o Tax Free Savings Account, a contribuição dele é válida por um ano e você pode, se você não contribuiu, você pode contribuir nos anos seguintes. Mas tem uma observação importante. Vamos dizer que seu limite, você chegou aqui em 2019 e o seu limite para a contribuição é $18 mil. Vamos dizer que você fez hoje, nunca fez, e hoje você fez $18 mil. Maravilha, não tem problema nenhum. Daqui a 1 mês, 3 meses, não interessa. Dentro desse ano ainda, daqui 2 meses, você fala, nossa, aconteceu uma emergência, vou sacar esses $18 mil. Tudo bem, você saca, não tem implicação nenhuma. Só que esses $18 mil, você não pode contribuir ele novamente esse ano. Você não pode pôr nada. Você pode pôr ele de volta o ano que vem, mais o limite. Então, assim, se você tem um limite de $18 mil, você contribuiu 12, sacou os 12, você ainda tem os 6. Então, aqueles 6, você ainda pode contribuir.
Foi o que eu escrevi na tela aqui. Se você tem que sacar um valor da sua conta, você não pode recontribuir aquele valor novamente no mesmo ano, somente no ano seguinte, a não ser que você ainda tenha o limite, que é chamado de contribution room. Tá? Então, assim, é muito importante esse detalhe, porque, meu limite é 18 mil, então eu saco 6, contribuo 6 esse mês e saco o mês que vem, contribuo 6, saco, e vai fazendo todo mês, vai ultrapassar o seu limite. Então, esse é um detalhe que tem que ficar atento também. Agora, vamos falar um pouco sobre o RRSP, né, que a sigla para isso se chama Registered Retirement Savings Plan. O limite da contribuição é 18% da sua renda bruta do ano anterior. Novamente, quem vai falar para você o quanto você pode contribuir é o CRA. Então, mas essa é a regra. Então, no ano de 2019, você contribuiu, você teve seu salário, o seu limite é 18%, mas tem um limite também, que o limite para 2020, que você poderia contribuir, ou seja, você ainda pode contribuir até o dia 1º de março, é 27 mil. Se você ganhou lá $300 mil no ano, o limite não é 18%, tem esse teto aí, tá? Para 2021, vai aumentar um pouquinho, acho que vai aumentar $600, vai passar para 27.830, mas isso a partir do 1º de março. E é o seguinte, o RSP ele tem uma característica que o governo te deixa fazer contribuição nos primeiros 60 dias do ano anterior, ou seja, toda contribuição que você fizer até 1º de março é como se ainda tivesse feito em 2020. Essa é uma janela que o governo tem, justamente para você fazer umas contas, o que vale a pena, se não vale a pena, é para você ter um tempo aí, porque o nosso T4 só vai chegar mais ou menos 15 de fevereiro para frente, na maioria dos casos, né? E quais os principais benefícios? Tem muita gente que fala, o RSP não vale a pena. Não vale a pena porque, de todo jeito, você vai pagar imposto quando você sacar. Essa é uma verdade, mas, assim, você tem que pensar no hoje. Como que é o seu imposto hoje? Como que está a sua renda hoje? Como que é o impacto da renda hoje? Eu falo o seguinte, se você pegar o seu T4 e ver lá que seu income tax, o seu imposto de renda deduzido lá foi $7 mil. Tenta pegar o máximo possível desse dinheiro de volta, né? Então, assim, por que deixar esse dinheiro para o governo se você pode pegar de volta? Aí tem duas formas que ajudam você a pegar esse dinheiro de volta. A primeira forma é você fazendo doações para entidades carentes, para igrejas. Isso ajuda a deduzir na sua base de cálculo para imposto de renda. E a outra é o RSP. O dinheiro é seu, você está apenas investindo numa conta sua específica para a aposentadoria, né? Então, assim, e a outra vantagem é o seguinte, enquanto o dinheiro está lá, você faz esse dinheiro crescer, você não está pagando nenhum imposto enquanto o dinheiro está lá dentro do RSP. Você só paga quando você fizer algum saque dentro do RSP. Outro grande benefício que muita gente não sabe, isso é impressionante, como as pessoas não sabem, inclusive canadense, eu não estou falando aqui, quando eu falo as pessoas, não estou falando de nenhuma comunidade específica brasileira, nada. Então, assim, anteontem mesmo, quinta-feira, eu atendi um indiano lá, alguém me indicou para ele lá, ele foi lá e ele nunca ouviu falar nada disso. Ele estava, uau, impressionante e interessante. Então, assim, é um plano, você pode sacar o seu RSP para comprar a primeira casa. Então, só contar aqui rapidamente, teve um cliente que ele, canadense, me ligou o ano passado, Ricardo, preciso agendar um horário com você, agendamos o horário, eu falei assim, estou comprando uma casa, queria ver suas taxas de juros, blá, blá, blá. Falei, tá bom, conversamos, vamos fazer um pré-approval para você, eu já falo agora quanto que você pode comprar. Fiz lá, ele podia comprar a casa de 320 mil e tal, e aí eu vi que ele tinha lá na conta dele já 15 mil parado. Eu falei, esse dinheiro é para dar entrada na casa? Ele falou sim. Eu perguntei, você sabe o benefício de usar o RSP para comprar casa? Você tem RSP? Você não tem aqui conosco, tem algum lugar? Não, tem gente que fala que não vale a pena. Eu falei, quem que fala que não vale a pena, né? Então, assim, aí eu falei para ele,
eu não sou contador e eu não dou opinião em imposto de renda. Isso aí você tem que falar com o contador. Mas eu falei com ele o seguinte: você vai ligar para o seu contador e vai perguntar para ele, se você tivesse colocado esses 15 mil no seu RSP o ano passado, o quanto a mais você teria pego de restituição de imposto de renda. E aí, se ele vai falar para você se vale a pena ou não. Se valer a pena, você me liga aqui, a gente marca um horário e tudo bem. A gente faz o processo. Tá bom. 3 dias depois, ele me ligou: Ricardo, vamos marcar um horário, vale muito a pena. Conversei com o contador e ele falou: se você tivesse colocado 15 mil, você teria pego $4.500 a mais da restituição que você pegou. Ou seja, ele deixou 4.500 para o governo, nunca mais vai ver esse dinheiro. Então, assim, esse é um primeiro benefício, né, que é comprar casa e sacar esse dinheiro para comprar casa sem implicação de imposto, tá? E tem um limite. O máximo que você pode sacar para comprar casa é $35 mil por pessoa, ou seja, pode ser o casal, 2 pessoas podem ir, ou seja, 35 mil do principal e 35 mil do cônjuge pode tirar esse dinheiro. E você tem que colocar esse dinheiro de volta em 15 anos com parcelas anuais iguais. Vamos fazer uma continha rápida aqui. Você está comprando uma casa de 300 mil, tem que dar $15 mil de entrada. Você pega esses 15 mil, coloca no seu RSP, você vai pegar aí mais ou menos, a média é essa mesmo, $4.500. Cada $1.000 que você põe, você pega 300, essa é a média, tá? Cada um é um caso, o seu contador vai te falar como que fica. Então, você pega 15 mil, você tem 15 anos para pôr isso de volta, ou seja, $1.000 por ano. Não tem nenhum juro. Na verdade, você está pegando dinheiro emprestado de você mesmo, tá? Eu atendi alguém hoje que fala: não, mas falar que tem taxa, tem imposto. Não tem. Você não paga nada, você não paga para sacar, você não paga nenhuma tarifa, nada. Você vai colocar os mesmos $15 mil. Você vai colocar em 15 anos. Aí, tem que prestar atenção no seguinte: se você, vamos dizer que você tem $5 mil e fala assim: eu vou colocar $5 mil agora já de uma vez, que eu não tenho que pagar esses 1.000 por ano. Não funciona assim. Vou pagar 5 anos adiantado. Não. Quando você colocar 5 mil, você vai continuar pagando por ano, só que você não vai pagar mais 1.000. Vai ser proporcional. Né? Se ficou 10 mil, vai dividir aqueles 10 mil pela quantidade de anos restantes. Isso é o que eu acabei de falar. Se você sacou 15 mil, você vai colocar 1.000 por ano durante 15 anos. Tem outro benefício do RSP. Esse aqui, assim, eu nunca fiz, mas é um benefício que existe. Então, assim, eu não vou falar muito dele, porque é uma coisa que não é a coisa que eu domino, vamos dizer assim. Mas aqui eu tenho conhecimento de como que funciona, que é, você usa o RSP para a educação. Você pode sacar esse dinheiro para estudo. O limite máximo é $20 mil, e você tem 10 anos para pagar. Inclusive, você pode passar até de 10 anos para pagar, mas é alguma exceção que está lá no site do CRA também, quais exceções que tem. Então, é um benefício. Se você quer estudar e não tem dinheiro no RSP, você pode pôr o dinheiro no RSP e tirar. Um detalhe aqui: quando você vai tirar para comprar a primeira casa, o dinheiro tem que ficar lá pelo menos 90 dias. Esse cliente que eu citei o exemplo, ele foi lá, nós contribuímos lá 15 mil para o RSP dele, e aí ele falou que queria comprar casa só 3, 4 meses depois. Quando foi 10 dias depois, ele me ligou: Ricardo, achei a casa, quero comprar. Que dia que eu posso tirar o meu RSP? Eu olhei lá no sistema, você pode tirar dia 11 de maio. E aí, ele fez uma oferta na casa com a data da posse para o dia 15 de maio. Dia 11 de maio, ele foi lá, a gente sacou o dinheiro, coloquei o dinheiro na conta dele, saiu feliz da vida, né? Então, assim, existem alguns detalhezinhos que é importante atentar também. E essa aqui é a tabela de retenção na fonte quando houver saque. O que significa isso? Você colocou lá
fez a sua contribuição de RSP e daqui fez esse ano e está fazendo. De repente, no ano, você precisou e quer tirar dinheiro do RSP. Quando você sacar, você vai ter essa alíquota aí de imposto de renda que fica retido na fonte. Se você fizer um saque de 5 mil, vai cair na sua conta 4.500 e vai ficar 10% já como imposto retido na fonte. De 5 mil a 15 mil fica 20% e acima de 15 mil fica 30%. E aí, no ano que você for fazer a declaração de imposto de renda, você vai fazer o ajuste lá, né? Então, assim, essa é a tabela de retenção na fonte quando você fizer saque do RSP. O RSP, obrigatoriamente, tem que ser convertido em RIF. RIF account significa Registered Retirement Income Fund. O que é isso? Quando você completa 71 anos, o governo faz um cálculo que você vai viver até 90 anos. Então, ele tem uma tabela de cálculo lá que você é obrigatório a sacar o valor já mínimo por ano, todos os anos a partir de 71. Porque, vamos ver, você pode ter uma pensão da sua empresa, você tem uma renda extra e você não está precisando sacar o RSP. Está lá e você está lá, deixa aí, vou deixando. Quando completar 71 anos, é obrigatório sacar esse dinheiro. Só que você vai ter que converter essa conta automaticamente para essa conta que chama RIF account. E aí é obrigatório sacar o valor mínimo, e você tem um valor mínimo e também tem um valor máximo. E aí é o seguinte, você pode pegar o seu RSP e converter em RIF para já começar a receber um dinheiro todo mês, né, extra, vamos dizer assim, quando você tem 50, 55, você pode fazer isso, não tem problema. Só que, quando você fizer a conversão do RSP para o RIF, ou seja, você não pode mais contribuir para o RSP. Você falou assim, ó, eu tenho dinheiro já o suficiente, não preciso mais de RSP, eu quero converter e começar a ficar o pagamento. Qual que é o benefício disso? Quando você começa a sacar mensal não, você tem um limite para sacar por ano. Você pode sacar por mês ou uma vez por ano, você determina. Você tem um limite mínimo por ano. Então, quando você faz a conversão, você vai ser obrigatoriamente a sacar esse mínimo. E esse mínimo não deduz nada de imposto de renda, não fica retido na fonte nada. Então, esse é um benefício, que você pega o mínimo sem deduzir imposto de renda. Se você pegar mais do que o mínimo, vamos supor que o seu mínimo vamos fazer uma conta fácil aqui, $12.000 por ano, $1.000 por mês. Então, $12.000 por ano, você vai sacar esse dinheiro, não vai ficar nada retido na fonte. Se você quiser sacar mais do que isso, a porção maior vai ficar retido na fonte. Tá? Então, esse RIF account, você pode transformar o seu RSP em RIF, mas, quando você fizer isso, acabou a contribuição para o RSP. Eu coloquei a observação aqui, não existe contribuição para o RIF. Você não abre um RIF account. Né? O RIF é só também regulado pelo governo, é obrigatório, não tem opção. Completou 71 anos, o seu RSP, no ano que você completar 71 anos, obrigatoriamente o seu RSP vai transformar nesse outro tipo de conta aí, e você vai receber pagamentos mensais, queira ou não, do dinheiro que você tem no seu, tinha no seu RSP, que agora está no RIF account. Outra coisa muito interessante, que essa aqui, realmente, o pessoal quase não sabe, que é o Spousal RSP. Como que funciona isso? E por que disso? Tem benefícios? É o seguinte, o Spousal RSP, ele funciona da seguinte maneira. O seu cônjuge ganha $100.000 por ano e você ganha 40. Ou seja, ele está numa tarifa muito alta de imposto de renda e você está na tarifa baixa. Ou mesmo que você seja dona de casa e o seu esposo trabalha e tem uma renda alta. A maioria das pessoas que tem esse tipo de problema bom, um tem a renda muito alta e o outro não tem renda ou renda baixa, ele faz a contribuição para o Spousal RSP. Como que funciona isso? Tudo é baseado
na contribution room, no seu limite que você tem de quem tem a renda alta. Então, eu tenho a renda alta e tenho um contribution room de $10.000 lá, todo ano eu tenho isso, vamos supor. Então, eu quero fazer uma contribuição para a SP. Eu faço a contribuição no nome do meu cônjuge, mas eu que vou pegar o recibo, eu que vou me beneficiar da dedução do imposto de renda, mas o dinheiro é do cônjuge, vai ficar no nome do cônjuge. Qual que é a vantagem? A vantagem é o seguinte, quando você aposentar, ou mesmo sem você aposentar, quando sacar o dinheiro, vai entrar na alíquota dela. Então, se você ganha lá mais de 100 mil, provavelmente você está no limite. E vamos supor que seu cônjuge não trabalha, ele está no limite mínimo. Então, tem uma diferença aí, no mínimo, 10, 15%. Então, quando você saca, você já, em vez de pagar, tipo, 50% que você está lá no último, você vai pagar no 30 e pouco que está da sua esposa. Então, assim, tem vários casais que têm renda assim, diferença muito grande, que faz isso. E aí, tem uma pergunta que, assim, muito atrás da orelha, que as pessoas, às vezes, querem perguntar, mas nem tem coragem. Fala assim, tá, eu pus o dinheiro na conta do cônjuge, o dinheiro é dela. E se houver um divórcio? Eu fiz a contribuição, né? O dinheiro é meu, tecnicamente. Tá. Tem que entender, no Canadá não funciona isso. O dinheiro que está no RSP, plano de pensão, divorciou, houve uma separação, a metade de cada um é de cada um. Então, assim, a metade do que está na sua conta é da sua esposa e a metade que está na conta da sua esposa é seu. Ou seja, não resolve nada. Porque se você tem 50 mil na sua conta, 25 é dela. E se você contribuiu na conta dela e tem 10 lá, 5 mil vem para você. Então, não faz diferença, porque separou, a metade da conta dela é seu, metade da conta sua é dela. Então, funciona dessa maneira aqui no Canadá. Então, é uma estratégia, principalmente para longo prazo, para aposentadoria. Quando você aposentar, às vezes você tem muito dinheiro lá já, e a sua alíquota talvez continue mais alta, hoje a alíquota talvez esteja menor. Então, você saca primeiro do dela lá, tá pagando, você vai pagar uma alíquota menor, né? E mesmo assim, daqui 10 anos, eu quero sacar um dinheiro. Se sacar, está no nome dela, a alíquota vai ser menor, porque a alíquota dela é menor do que a sua. Tem um detalhe, o governo não é bobo, claro, ele ama o nosso dinheiro. Então, é o seguinte, você não pode fazer isso, por exemplo, você contribui agora, tá, então vou fazer o seguinte, eu vou contribuir agora e daqui 3 meses eu vou e saco, que eu vou sacar com a taxa da minha esposa. Não, o dinheiro, para você se beneficiar, o dinheiro tem que ficar lá no mínimo 3 anos. Me deu um branco aqui, são 2 ou 3 anos, tá? Então, assim, mas você não pode sacar de imediato. Se você sacar, se ela sacar, vamos dizer assim, é como se você estivesse sacando e vai pagar na sua alíquota, tá? Então, tem esse detalhe sim. Mas também é uma forma de você contribuir para você mesmo, você abate no seu imposto de renda, mas o dinheiro fica no nome do cônjuge. Agora, vamos falar sobre o RESP. O RESP chama, traduzindo, Registered Education Savings Plan, que é um plano de educação para criança, é uma poupança que você vai fazer para a educação dos filhos. E esse RESP, ele só pode ser usado para a educação de nível superior dos filhos, né? Não pode ser para você. Eu vou só economizar para eu mesmo usar no futuro, quero fazer um mestrado. Não, não pode, é para os filhos. E também tem para a universidade ou college. Sempre essas universidades ou college têm que ser reconhecidos pelo governo do Canadá. Mesma coisa aquele processo de imigração lá, né? Que a gente vai aplicar aqui para estudo, tem que ser reconhecido. A mesma coisa funciona por isso aí. Você não pode ir para qualquer escolazinha e... Não, tem que ser escolas credenciadas. E aí é o seguinte, esse também é um plano que eu falo assim, se você tem filho, é obrigatório ter, vamos dizer assim, né? Você teria que ter se você quer se beneficiar. Porque o governo contribui com 20% do que você põe, vírgula. Tem um limite, que é 2.500 por ano por filho. Então, você põe 2.500, o governo te dá 20%. Se você põe
10 mil, ele continua te dando só os 20% de 2.500, que é $500, né? Isso é por ano e por filho. E só um detalhe que você pode fazer, que é retroativo, 1 ano. Então, vamos supor, eu nunca fiz, eu quero contribuir para o ano passado, né? Você já estava aqui, já tinha documento, e já tem, ou seja, o seu filho já tem esse number, aí eu nunca fiz. Eu estou aqui há 10 anos, posso fazer retroativo 10 anos? Não, porque você não vai ter benefício nenhum. Só tem benefício retroativo a 1 ano, ou seja, você faz 2.500, você faz 5.000, né, referente a 2.500 do ano passado e 2.500 desse ano, o governo vai te dar 1.000, né, 500 do ano passado, 500 desse ano, ou seja, você faz esse ano tudo, mas ele te dá retroativo, só por 1 ano. Se você fizer para trás, o governo não dá, né? E também tem o máximo que o governo contribui por filho em lifetime, ou seja, o máximo que você vai ganhar do governo é $7.200, né? E a contribuição do governo, ou seja, esses $500 que o governo te dá, ela encerra no ano que os filhos fazem 17 anos, né? Então, o seu filho tornou 17 anos, completou 17 anos, ele não vai ter mais esses $500 do governo. Você pode continuar contribuindo, mas o governo não vai contribuir com a parte dele, né? Isso aqui eu já falei, não contribuiu do ano anterior, pode fazer contribuição de 5.000, o governo vai te dar 20%. E o máximo que você pode contribuir por lifetime, ou seja, em todo o período, é $50.000 por filho, né? Você não pode colocar mais do que isso na conta de RESP. Esse tem um limite. E você pode contribuir na conta do RESP por 31 anos após a abertura da conta. Então, você abriu a conta hoje, você pode contribuir por 31 anos. É meio esquisito isso, não faz muito sentido, mas, né, seu filho vai para a faculdade com 40, sei lá. Mas, assim, é isso, a regra é essa. Você pode contribuir por 31 anos, né, após a abertura da conta. E, assim, quando você abre a conta, o governo já te dá um grant, né, que é uma bolsa, vamos dizer assim, de $500, né? Então, abriu a conta, ganha $500, mais aqueles outros 20 do valor que você contribuir, né? Tem outros benefícios também, que vai depender da sua renda familiar. Tipo assim, o governo te dá, depois desses $500, cada ano ele te dá $100, e tem, dependendo da renda, tem outros benefícios que você pode ganhar. Isso vai depender da renda familiar de cada um, né, de quantos filhos, tem alguns critérios que está no site do CIA também, mas, assim, de cara você ganha $500 e ganha mais 20% do valor que você depositar. Então, assim, é uma conta, você está ganhando 20% todo ano sem nem investir o dinheiro, né? Então, no meu ponto de vista, é uma conta que é obrigatória, né? Agora é o seguinte, agora eu vou começar a falar sobre investimentos. Então, assim, esse é o processo primeiro para entender como que funciona esses 3 tipos de contas, né? Mas, assim, antes da pandemia, há 1 ano atrás, janeiro, fevereiro do ano passado, a taxa de juros de uma poupança aqui no Canadá já era uma porcaria, que era 1% ao ano, né? Renda fixa, que é tipo o nosso CDB no Brasil, que aqui chama GIC, Guaranteed Investment Certificate. Então, assim, pagava 2% ao ano se você deixasse o dinheiro bloqueado lá por 1 ano. Com a pandemia, hoje a poupança te paga 0,05, não é 0,5%, é 0,05, ou seja, zero. Você deixar 10 mil lá em 1 ano, você tem $5, né? E você vai ver muitas promoções. Sempre que você vê taxa de juros no Canadá, é ao ano, tá? Então, assim, o CIBC mesmo tem promoção agora. 1,5%. Tá, é 1,5% por 4 meses. 1,5% ao ano por 4 meses. Ou seja, 0,5% ao ano no total, né? Então, assim, poupança não é investimento. Tá? Poupança, você está deixando uma reserva lá, né? E eu sempre falo assim, é melhor deixar dinheiro na conta corrente do que na poupança. Por quê? Se a sua conta não é isenta, por exemplo, se você paga tarifa, a maioria dos bancos, se você deixa um limite lá de 3, 4 mil na conta, você não paga tarifa nenhuma. Então, assim, para deixar dinheiro
parado em poupança, é melhor deixar na conta corrente, que ainda você vai ter algumas isenções lá de tarifa, né? Poupança não é investimento, é um dinheiro que você está guardando ali para alguma emergência ou algo mais rápido, né, a curto prazo, né? E assim, então qual que é a solução, né? Como fazer meu dinheiro crescer no Canadá, que tem uma economia bastante estável? Quais são as opções que nós temos? E aí, eu coloquei esse guarda-chuva aqui. Esse guarda-chuva aqui é fundamental que vocês entendam essa figura aqui, tá? Eu coloquei aqui, o guarda-chuva aqui está representando aí em cima o Tax Free Savings Account, o RSP e o RESP. Ou seja, o guarda-chuva está aqui assim, e debaixo do guarda-chuva agora, você tem vários tipos de investimento para qualquer uma dessas contas. Tudo que eu vou falar aqui serve para qualquer uma dessas contas, tá? Então, assim, quais as opções que eu tenho de investimento no Tax Free Savings Account, no RSP e no RESP? Né? Você pode investir em renda fixa, você pode investir em ações, você pode investir em fundos de investimento, você pode deixar dinheiro na poupança, tá? Cada uma, você pode ter várias contas de Tax Free Savings Account, você pode ter várias contas de RSP, de RESP, você pode ter quantas contas você quiser. Você só não pode ultrapassar o seu limite, né? Principalmente o RESP não tem limite, vamos dizer assim, tem de 50 mil, mas vamos focar mais aqui no Tax Free Savings Account RSP, você tem um limite. Você pode ter 100 contas de cada, você não pode passar do seu limite. Né? Você tem um limite de contribuição, tanto no Tax Free e no RSP. Mas eu quero ter uma conta de Tax Free e renda fixa, ótimo. Quero ter outra conta de Tax Free de ações, ótimo. Quero ter uma de fundos de investimento, ótimo. E poupança, ótimo. Então, você pode ter quantas contas você quiser. Está tudo debaixo, vamos dizer assim, de uma umbrella que chama Tax Free, uma umbrella que chama RSP, uma umbrella que chama RESP. E aqui debaixo você pode ter o que quiser, conforme a sua tolerância a risco, o seu tipo de risco que você quer correr. Mas, principalmente hoje aqui, igual eu falei, nós vamos falar de fundos de investimento. O renda fixa, eu falei para você, e hoje o renda fixa, você investe seu dinheiro e bloqueia ele por um ano, você vai ganhar 0,6% ao ano. Ou seja, não vale a pena, né? Ações você não consegue fazer direto com o banco. Você consegue fazer com um broker, que no caso os bancos têm o seu próprio broker. O RBC tem o seu broker, o CIBC tem o seu broker, né? E assim por diante. Então, você vai lá, abre uma conta de Tax Free Savings Account e você compra ações, vende, compra ações por sua conta e risco, né? Você está por sua conta e risco. Ninguém do banco pode te dar conselho de instituição financeira, não. Por quê? Isso aí é pessoal, você tem que entender o processo. Eu sempre recomendo assim, é bom, mas você tem que saber o que você está fazendo, senão você pode perder dinheiro e perder muito dinheiro. Então, estuda bastante, se você quiser ter uma conta em brokers, estuda bastante, entenda o processo, né? E assim, na minha opinião, para ter uma conta de broker, eu prefiro ter uma conta de broker em um banco, né? Por quê? Banco é mais estável, vamos dizer assim. Às vezes você vai pagar uma tarifa maior, mas você não tem um risco de colocar seu dinheiro num broker e ele quebrar, né? Para essa pandemia, faz de conta, às vezes, a gente vê tanta coisa, mascara resultado, daqui 2 anos quebrou, você perdeu seu dinheiro. Então, assim, mas é só minha opinião, né? Eu tenho vários brokers no mercado que você pode abrir a conta e fazer seu investimento lá, se você confia, então, é com você. Eu quero falar agora, então, sobre fundos de investimento e as opções que temos. Então, assim, eu falo assim, existem vários tipos de investimento para todos os gostos, né? Mas, assim, 2 coisas importantes quando nós estamos falando de fundos de investimentos, né? Investir o nosso dinheiro. É o seu time horizon, que é assim, o seu tempo que você tem para o investimento. Eu vou investir esse dinheiro para minha aposentadoria. Então, eu tenho 10, 15, 20 anos pela frente. Não, eu quero investir o dinheiro para comprar uma casa daqui 3 anos, 5 anos, não sei. Não, eu quero investir dinheiro para fazer uma viagem daqui 1 ano. Eu quero
sair desse país aqui quando acabar essa pandemia, eu quero sair e viajar. Então, depende do seu tempo, isso é fator fundamental para decidir onde investir o dinheiro. E a outra chama risk tolerance, né? Que é a sua tolerância a risco. Você gosta de correr risco? Quão disposto você está a correr risco? Né? Ou você, não, eu não gosto de risco, sou muito conservador, ou sou muito agressivo. Depende do seu perfil, né? Que chama perfil do investidor. Então, vai depender disso. Então, é o seguinte, o que eu quero falar aqui para vocês, antes de mostrar as próximas telas, são alguns investimentos aqui, tá? Que hoje a gente tem no CIBC, a gente tem centenas de investimentos, mas, de novo, eu não estou aqui para vender nada para o CIBC, né? Até que eu não sou comissionado, meu salário é fixo, mas e nem estou recomendando nada, mais uma vez. Eu só estou mostrando as opções que temos dentro do banco e que qualquer banco vai ter para você. E, assim, são centenas, eu separei algumas aqui que são as mais populares e as que estão dando uma performance melhor nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, esse fundo de investimento aqui, ele é chamado Canadian Bond Fund, ou seja, quando você olha na tela aqui, no meio dessa bola laranja, você vai ver a representação. Ou seja, nada desse fundo aqui está investido em stocks. Tá? 100% que é chamado fixed income, que é bonds, que é, vamos dizer, tipo notas do Tesouro, alguma coisa assim do governo. Né? Esse fundo tem 43%. E o corporate bonds, que é de empresas, 51%. Ou seja, você não tem nada disso aqui, desse fundo de investimento, em stocks, né? E a performance desse fundo em 2019, você vê lá em cima do lado direito, foi 6,6%, em 2020, 8,3%, mesmo com a pandemia. E abaixo ali você vê a média dos últimos 10 anos, 3,9% ao ano. Então, assim, é um fundo de investimento com baixíssimo risco. Clientes meus que investem isso aí são geralmente clientes com mais de 65 anos, que não querem nem saber de mercado financeiro e querem ter, assim, a possibilidade de, ao mesmo tempo, estar no mercado, mas no mercado sem ações, né? Falo mercado financeiro, mercado de estoques, não quer, e, ao mesmo tempo, não quer deixar o dinheiro na poupança. Então, esse, vamos dizer assim, é um fundo de risco baixo e tem opção bem segura, né? Todos os fundos de investimento têm um risco, mas o risco desse fundo é bem baixo. O próximo fundo aqui, esse está chamado de Managed. Managed, tudo que é Managed, ou seja, o banco, todos os dias, compra e vende estoques das ações e tenta fazer uma melhor performance do fundo para os clientes. Né? Então, são chamados Managed Funds. Então, assim, são fundos gerenciados pelo banco. E aí você vê lá também, em 2019, esse fundo rendeu 6,8%, em 2020 rendeu 6%, e do lado direito, embaixo, você vai ver lá o total de empresas, vamos dizer assim, nesse fundo são mais de 9 mil empresas. E a composição desse fundo aí também no meio, nessa bola redonda aí, você vai ver, esse fundo ele tem 20% em estoques somente. O resto é fixo também, mesma coisa, bonds, coisas mais seguras, ou seja, 20% do seu dinheiro só que está no estoques, investido em ações, né, que chama equity. Então, assim, também é um fundo bem conservador e que o perfil de investimento desse cliente é um cliente de baixíssimo risco, com 55, 60 anos, que também tem muito medo do mercado financeiro, mas, ao mesmo tempo, quer brincar um pouquinho lá, como o percentual é só 20%, eles preferem isso. Esse outro fundo é chamado Balance. Balance por quê? Que é 50% do seu dinheiro vai estar em ações e 50% vai estar fora de ações. Né? Então, vai estar mais seguro. Então, por isso que é chamado Balanced, que é um fundo balanceado. Em 2012, esse fundo rendeu 2019 ele rendeu 12,2, 2020 7,7. Você vê lá em 2018 foi negativo 2
2,5%. Quando o fundo, quando há alguma crise no mercado financeiro, quanto mais investimento, quanto mais a porção do seu fundo de investimento estiver em ações, mais risco ele tem, e quanto mais risco ele tem, quando o mercado financeiro entra em uma crise, cai e demora a recuperar. E assim, pode recuperar em um mês, pode recuperar em um ano, em anos, né? Mas assim, esse fundo, 2017 foi muito bem, 2018 caiu, 2019 foi muito bem, e 2020 foi muito bem, mesmo com a pandemia, 7%, né? Ele caiu bastante em março do ano passado, todos os fundos, inclusive, mas recuperou bem. Também tem aí mais ou menos 9 mil empresas dentro desse fundo, ou seja, 50% em estoques, que é investido o seu dinheiro, e 50% mais seguro. E do lado esquerdo aí também, onde fala volatility, que é a volatilidade desse fundo, ou seja, é um fundo que a variância dele não é tão grande, e vamos dizer assim, o risco, ele né, não é tão alto assim, continua abaixo do médio. O próximo fundo é chamado Growth, que é um fundo mais agressivo. Ele é o oposto desse primeiro manage que eu mostrei, que chamava Managed Income, que era 20-80, ou seja, 20% do seu dinheiro seguro e 80% em estoques. Esse é o oposto, ou seja, 80% do seu dinheiro é investido em estoques e só 20% na porção segura, né? E assim, uma coisa interessante também para considerar, ao lado da bolinha aí no centro, que chama US Equity, né? Esse US Equity, ou seja, é quanto de ações americanas que temos investido nesse fundo. Quanto mais ações americanas, maior o risco, mas também maior potencial de ganho, né? Só para vocês terem uma ideia, não sei se todos sabem, mas a economia do Canadá, ela representa 3% da economia mundial. A economia americana representa 41% da economia mundial. Então, assim, a gente goste ou não, né, o dinheiro está lá na América. Então, está lá nos Estados Unidos, né? Lá que está realmente onde grande potência da economia acontece e os seus investimentos. Quanto mais investimentos você tem lá, maior chance de você ganhar mais dinheiro. Também, se cair, maior chance de perder dinheiro, né? Então, esse aqui é um fundo agressivo. Em 2019, ele rendeu 16,9%, em 2020, 8,5%. Lá, de novo, em 2018, a queda é maior do que os outros, porque ele tem uma porção maior em ações, né? É a média dos últimos 10 anos, 7,5%. Agora, o próximo fundo que eu vou falar é um fundo de altíssimo risco, né? Eu mostrei praticamente baixo risco, médio risco, um risco mais alto, assim, um risco mais alto, mas é um pouco mais agressivo. Esse agora é de altíssimo risco, ele é muito agressivo. Por quê? Até agora eu mostrei os fundos aqui, existem mais ou menos 8 mil empresas, você vê do lado esquerdo aí embaixo, do lado direito embaixo, né? O total de empresas lá, mais ou menos 9 mil empresas. Esse fundo aqui é o Nasdaq, ou seja, esse fundo já não é um fundo managed, é um fundo que é pelo index, que é o índice, ou seja, o que acontecer na bolsa Nasdaq lá, né, vai acontecer com esse fundo. Então, não tem controle, o banco não tem controle, aconteceu lá, reflete no seu dinheiro. E você vê a volatilidade dele aí do lado esquerdo, em cima, é média, não é alta, apesar de ser um risco. O que faz esse fundo ser tão arriscado? É o número de empresas. Você vê aqui, bem no centro, aí, lá na parte de baixo, 108, Total Number of Portfolio Holdings, 108, ou seja, nos outros existem 9 mil empresas, nesse aqui só existem 108 empresas. Por outro lado, tem o Top 10 Holdings abaixo da bola e também no centro, que são, né, empresas como a Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, só, assim, grandes empresas de tecnologia, né, empresas como a Tesla, de futurista, vamos dizer assim, de carros, a energia elétrica, né? Então, assim, a energia sem ser combustível. Então, são empresas grandes, né? E se você ver lá, olha o resultado desse fundo em 2019, deu 30%. Em 2020, nós estamos no ano de pandemia, 43%. Né? A média dos últimos 10 anos
21,9%. Então, assim, esse fundo foi um fundo que está tendo uma performance gigantesca. Mas é importante entender, fundos de investimento, né, o resultado, né, ou os ganhos do passado não representam ganhos do futuro. Pode ser que daqui nos próximos 10 anos dê tudo negativo. A gente não sabe. Mas a gente tem um histórico para olhar e é um fundo que tem uma performance muito grande. E o outro fundo aqui, então, é o mais agressivo ainda, que esse fundo chama Global Technology Fund. Isso aqui são empresas de tecnologia, vamos dizer assim, a grande parte, né? São empresas de tecnologia, e também as top 10 aí são grandes empresas de tecnologia e comunicação também, né? Mastercard, essas empresas de Global Payments, que processa pagamentos, mas você vê, 2019 deu 35% e 2020 deu 47%. Esse é um fundo de altíssimo risco, porque ele tem somente 32 empresas que estão dentro desse fundo. Então, assim, se 10 empresas que dentro desse fundo forem mal, assim, seu dinheiro já tem uma queda lá, já é 30%, já é 30% do total, né? Então, assim, é uma queda significativa. Então, assim, é um fundo de altíssimo risco, mas são opções, né? Então, assim, o que eu quis mostrar aqui para vocês, deixa eu tirar minha tela aqui, se alguém quiser anotar meu contato, tá aí, se quiser conversar comigo. Assim, mas o que eu quis mostrar é o seguinte, existem opções, existem várias opções. Né? Agora, tudo vai depender da sua tolerância a risco, né? O meu Siri deu doido aqui. Vai depender dos seus planos, da sua tolerância a risco, de qual prazo, são essas coisas mais importantes que você tem que considerar. E assim, cada um é cada um. A única coisa que eu falo para você é o seguinte, você não pode perder o seu sono por causa dos seus investimentos. Né? Você tem que ter investimentos, mas você não pode perder o seu sono por causa disso. Você tem que investir sabendo dos riscos, entendendo os riscos, mas tá tranquilo. Tem que fazer alguma coisa que você se sente confortável. Né? Então, assim, existem várias opções. O que não pode é você deixar seu dinheiro em conta poupança. Né? Porque é o seguinte, a inflação no Canadá hoje acho que está em torno de 1%, era 2%. Mas se você deixa seu dinheiro na poupança, praticamente você está perdendo 1% ao ano do valor do seu dinheiro. Né? A inflação está comendo ele. Então, assim, existem várias opções, existem opções boas, opções agressivas, opções médias. É tudo a questão de entender, né, de sentar realmente com o seu advisor, com alguém da área, e procurar ajuda e procurar fazer um plano para você mesmo, né? Vai ser baseado na conversa que vai ter com você. Eu dou as minhas orientações baseado na conversa que eu tenho com cada cliente, né? Então, assim, tem cliente que tem 30 anos e quer ir com o mais conservador, porque ele morre de medo. Ótimo, é o seu perfil. Né? Tem cliente que eu falo que veio o Nasdaq e não quero saber de nada, eu quero esse fundo. Independente do risco, eu não quero nem saber, eu quero aplicar aí. Eu estou disposto a correr o risco. Então, tem todos esses detalhes. E, assim, espero ter ajudado, clareado alguma coisa para vocês, mostrando as opções, né? Todas as opções que você tem. Se você não é cliente do CIBC, com certeza no seu banco também tem as opções, é só falar com alguém lá. As opções, né, fora de uma conta poupança, vamos dizer assim, né? Mas isso que eu tinha para falar, agora vamos para as dúvidas e o seguinte. Ricardo, eu vou querer saber tudo. Às vezes eu não tenho a resposta, às vezes eu não sei, eu vou ter que pesquisar, mas assim, eu dentro da minha toda experiência de banco, eu procuro sempre dar o meu melhor para tentar ajudar e dar alguma direção para vocês. Ricardo, eu vou lançar aqui as perguntas que foram colocadas no chat. Ao final das perguntas que eu tenho aqui anotadas, se alguém quiser fazer alguma pergunta extra, pode abrir o microfone aí ou mandar aqui no chat, o que for melhor para vocês, certo? O John, ele mandou algumas perguntas aqui.
A primeira delas é, esses limites da TFSA são para depósitos ou para rendimentos? Depósitos. Certo. Tem alguma restrição quanto a rendimentos na TFSA? Não, Ok. nenhuma restrição. Então, por exemplo, houve um boom aí semana passada do GameStop, né? Vamos dizer lá, se você colocou lá $1.000, virou 1 milhão, esse dinheiro você não paga 1 centavo de imposto. Nada, nada, nada. E não afeta o seu contribuição. Por exemplo, você não contribuiu nada esse ano, mesmo que o seu 1.000 virou 1 milhão, você continua podendo contribuir com 6 mil. Ok. A próxima pergunta aqui, também do John, ele pergunta, caso use a RRSP para Home Buyers Plan, como funciona para poder pagar o valor de volta? Ou pegar, né? Acho que é mais pegar, né? Você entendeu a pergunta? Sim. Você vai no banco e vai fazer a contribuição, né? Vai lá e fala assim, eu quero fazer uma contribuição para pagar o valor que eu peguei do RSP. E aí a gente marca a opção específica lá, que a contribuição é para para pagamento. Por quê? Senão ele vai gerar um recibo para você, como se você fosse para pegar para o outro ano, né? Tem alguns sistemas e alguns bancos que automaticamente, quando você já faz, se você pegou dinheiro, ele vai automaticamente para o pagamento, né? Mas depende se é melhor você ir na instituição e falar assim, eu quero fazer o pagamento do meu RSP que eu peguei para comprar a casa. Ok. O Newton Motzi perguntou, é verdade que é possível fazer um empréstimo no banco para colocar no RRSP limitado ao nosso Contribution Room? Se é verdade, você tem uma ideia de quanto é a taxa que o banco cobra normalmente? É possível, inclusive, essa é uma estratégia que muita gente usa, né? Porque você põe o dinheiro lá, você vai pegar mais restituição. Então, assim, a taxa de juros, eu vou falar aqui, eu não estou 100% de certeza, mas, se não me engano, é o Prime mais 1% ou 1,5%, que hoje dá em torno de 3,5% ao ano. Tá? E aí você tem duas opções. Você tem a opção de pegar esse dinheiro, fazer um empréstimo, pegar o seu valor total de contribution room, que você pode fazer isso, aí você tem 1 ano para pagar, ou você pode pegar qualquer valor, né? Eu vou pegar aqui, meu limite é 20 mil de contribuição, mas eu quero pegar só 2 mil. Você pode pegar só os 2 mil, e aí você tem que pagar, isso estou falando do CIBC, lá no CIBC você tem que pagar em 4 meses, você põe esse dinheiro de volta que você pegou. Ok. O John pergunta novamente se existe a possibilidade de considerar os depósitos da RRSP que vão além da Contribution Room como o pagamento de volta do Home Buyers Plan. Não sei te responder com certeza essa pergunta. Pode repetir a pergunta, por favor? Existe a possibilidade de considerar os depósitos da RRSP que vão além da Contribution Room como pagamento de volta do Home Buyers Plan? Porque é o seguinte, tecnicamente, o que acontece? Quando você faz uma contribuição, vamos dizer que você fez a contribuição além do seu limite, você não pode usar aquela contribuição para esse ano. Vamos dizer assim, nós estamos num período de contribuição agora. E vamos dizer que você tem um limite de contribuição de 5 mil. Aí você fez uma contribuição de 6 mil. Você não pode usar esses 6 mil. Você tem que usar só 5 mil. Né? Os outros 1.000 tem que ficar para o outro ano. Você não pode usar. Mesmo se se eu colocar 6 mil, eu vou pegar mais dinheiro ainda. Você não pode, porque você não tem contribution room. Né? Senão o governo vai te multar, vai te dar uma penalidade porque você está usando coisa que não pode. E agora, esses 1.000, pode no sentido seguinte, você tem que falar para o banco especificamente, eu quero fazer 6 mil, mas 5 mil eu quero fazer para pegar a restituição e 1.000
eu quero fazer para pagar. Aí sim você pode. Tá? Mas não faz lá um valor qualquer e depois vai lá no banco, não, que pode dar problema. Você vai no banco e fala específico. Meu limite é 5 mil, mas eu quero fazer de 6. Tudo bem. 5 mil é para esse ano e os 1.000 é para pagar lá já o empréstimo. Aí sim você pode fazer. Não estou te escutando. Seu microfone acho que está desligado. Tá mudo, tá mudo. Voltei. Essa pergunta é minha. O RESP é um benefício que o governo canadense contribui apenas para residente permanente ou cidadão, ou existe a possibilidade de um residente temporário adquirir? Qual RESP para os filhos? Isso. Só para quem é residente. Depende. Tá? É o seguinte, não é que seja só para residente permanente, mas o Para filho... ter o contraponto do governo, tem que ser residente permanente ou cidadão, mas se eu quiser fazer, eu posso, né? Não. É o seguinte, o que vai indicar que você pode fazer, na verdade, é o filho. Porque é o seguinte, se o filho tem o C-Number, pode fazer. Ok. Então, isso Só que vai determinar, né? Os nossos filhos, por exemplo, quando vêm, não conseguem C-Number, porque eles não têm visto de trabalho nem de estudo. O visto de estudo deles, do high school, não dá direito a C-Number. Então, sem o C-Number, é impossível fazer RESP. Então, assim, mas se você, vamos dizer, tem muita gente nesse caso que fez isso, ainda é work permit, tá? Sim. Mas o filho nasceu aqui, então o filho tem C-Number, pode fazer, sem problema. Ok. Porque o filho tem o C-Number. Então, se o filho tem C-Number, pode fazer. Ok. Existe aqui, acho que você falou sobre vários fundos de investimento, eu consegui identificar alguns comparativos, algumas semelhanças com fundos de investimento de renda fixa que a gente tem no Brasil. Mas, assim, se a gente fosse fazer um comparativo, um paralelo, tem alguns fundos de investimento que a gente pode comparar com o Tesouro Direto, Tesouro Selic, LCI do Brasil, aqui? Não que eu saiba, não. Ok. Pode ser, assim, pode ser que em algum outro banco tenha, pelo menos no CIBC, eu nunca vi algo desse tipo, não. Algo parecido, né? O Alex Palota pergunta, existe uma XP aqui no Canadá? Quando eu vi, eu pensei logo no sistema operacional do Windows. O que é isso aí? Eu não sei o que é isso, não. Ele está perguntando é um aqui. broker, né? O XP É um broker? Ok. Ou seja, você faz lá e cadastra lá e compra e vende ações por eles, né? Ok. Existem vários, né? Assim, existem vários brokers, né? Primeiro, cada banco tem o seu broker e também tem vários aí. Eu não conheço, eu pessoalmente jamais investo meu dinheiro num broker que eu não conheço, porque eu prefiro pagar uma tarifa um pouco maior e ter num banco do que colocar o dinheiro lá, vai lá se essa empresa quebra, né? Mas existem centenas aí no mercado para você investir. Ok. A Mayara pergunta aqui se eu consigo colocar na conta do RESP, né, para os filhos, eu posso abrir a conta antes do nascimento do filho. Nisso aí você já compartilhou que tem que ter o C-Number, né? Assinar. Certo. O Alex pergunta novamente se existe um valor mínimo de aporte dependendo da característica do fundo de investimento. Existe assim. Se você quiser abrir qualquer fundo de investimento, você fala assim, eu quero abrir e quero colocar um valor no fundo, quero colocar $100. Não pode. Tem um valor mínimo de $500 por fundo. Tá? Agora, você tem a opção, fala assim, não, eu não quero colocar nenhum valor agora porque eu não tenho $500. Aí você pode deixar programado por mês um valor que aí você pode pôr qualquer fundo, que é $25 por mês por fundo. Então, aí sim, você pode. Tá? Não precisa fazer contribuição inicial. Você pode fazer contribuição a partir de $25 por mês por fundo. Se eu escolher 4 fundos, cada fundo tem que ter uma contribuição lá por mês, no mínimo de $25. Então, assim, $25 é o mínimo para se ter
desde que sejam contribuições já programadas. Se não, fala, não, eu não quero deixar nada programado, só quero fazer uma vez e deixar lá. Aí é $500 o mínimo. Ok. O Marcos Veloso está perguntando assim, no que investir se você já estourou seu contribution win da tax-free accounts? Aí a outra pergunta é também relacionada, né? O que investir se já estourou o rendimento? E aqui o rendimento da tax-free account consome a contribution win? Não consome, respondendo a segunda pergunta, não consome. Tá? De Certo. novo, você pôs lá 1.000, virou 1 milhão, você não fez nada esse ano, continua os seus 6.000 lá, você pode contribuir normalmente. Não interfere nada o seu rendimento. Ok. Tá? Então, assim, o banco informa para o CRA todo ano quanto você fez de contribuição. Não informa o quanto que você tem de saldo. Tá? Informa o quanto que você contribuiu. Tá? Então, Ok. é isso que é. Por isso que, um detalhe aqui também importante, para se ter qualquer tipo dessas contas, precisa, sim, de Social Insurance Number, precisa do seu SIN Number, porque tudo é reportado para o governo. E a outra pergunta dele é o seguinte, eu tenho aí $100.000, mas não tenho room, né? Exatamente. Isso são chamadas contas registradas, né? Registered Accounts. Então, Ok. você tem que abrir uma conta que é chamada non-registered, ou seja, você vai pagar imposto de todos os seus ganhos lá, mas não dois. Você pode investir em que você gosta. A maioria das pessoas, por muito alto, então não tem, a opção é essa de contas não registradas, mas os ganhos lá são, você paga imposto de renda. Ok. O Glauber, eu fiz Oi. minha primeira pergunta lá, você não falou. Mas deixa eu Essa fazer daqui ela aqui sobre o limite do pro TFSA? Ricardo, que é em relação a... Então, é em relação a característica do investimento. Ricardo, se eu tenho uma TFSA e uso um broker para poder investir em estoque, eu posso fazer day trade, swing trade normalmente ou eu tenho um limite nessa conta? Pode. Você pode, só que é o seguinte, às vezes, o próprio, vamos dizer assim, às vezes o broker te põe um limite, tá? Mas, assim, eu faço isso, tá, dentro do Investor's Edge, então, assim, eu faço muito day trade, então, assim, o que eu faço lá não tem limite, não, nunca, sim, lógico que eu não faço o dia inteiro, eu faço 2, 3 lá, às vezes, por dia, não tem limite, né? Agora, quando, às vezes, for banco, às vezes eles podem colocar um limite, mas se for broker de fora, eles querem, não tá nem aí, eles querem ganhar dinheiro, né? Então, assim, normalmente não tem, só se eles verem com uma atividade muito suspeita. Com todo esse problema que teve com o GameStop, né? Eu acho que se você mexe com o mercado, talvez você sabe, eles colocaram uma restriçãozinha agora, no sentido seguinte, vamos dizer que você comprou um estoque lá deles por $50. Aí você comprou, beleza. Aí você já põe a ordem de vender lá e põe um limite. Assim, eu quero vender por 100. Eles estão bloqueando isso. Eles não estão deixando fazer isso mais, porque está muito além do seu limite. Eles rejeitam a sua ordem. Está muito volátil, né? Porque assim, acha que você está querendo especular demais. Então, assim, isso aconteceu de 2 semanas para cá, né? Que está tendo isso no aplicativo do CIBC que eu estou falando, tá? Pode ser que outros não tenha, mas, assim, tem algumas, dependendo, eles podem te dar um bloqueio ou colocar um limite lá para você. Mas, por lei, inclusive, se você ler um pouco, fala lá que tem um limite, sim, de day trade, né? Mas é muito difícil. Só se você realmente for aquele day trade lá que faz 50, 100 transações por dia, eles vão ficar de olho em você. O resto não está nem aí, não. Faz pelo que eu tinha lido, a depender da quantidade de transações que você faz, eles te consideram como uma empresa. Eles te taxam como uma empresa dentro da TFSA. Então, eu não me aprofundei muito no assunto,
Mas e aí, por isso que eu estou fazendo a pergunta para o especialista, entendeu? Não, assim, não será assim, não será assim, não. Dependendo, igual eu te falando, dependendo, pode ser do broker ou de um banco lá que faz algo está errado aqui. E aí eles inclusive, podem rejeitar, te falar, não, a gente não quer ser como cliente. Qualquer banco pode falar isso. Acha que você está agindo de maneira estranha? Fala, não queremos mais ser como cliente. Podem fazer isso. Vai para outro banco. Né? Mas, assim, eu nunca vi isso acontecer. Beleza, obrigado, Ricardo. De nada. Aqui o Cristiano perguntou se existe o valor mínimo de contribuição para esses fundos. Né? Acho que você já respondeu essa $500, pergunta, se você for fazer uma contribuição só, ou se você quiser deixar programado, Sim. é $25 por mês o mínimo. Ok. O Newton, ele está perguntando aqui, não sei se cabe aqui essa pergunta, mas gostaria de saber se é possível optar pelo pagamento somente do interest rate e do principal depois, quando for fechar o mortgage com o banco. Não entendi. Pagar os juros. Pelo que eu entendi aqui, ele está perguntando se é possível optar por pagar somente o juros, né, o interest rate, e pagar o principal depois, quando for fechar o mortgage com o banco. Não é possível. Ok. Bom, as perguntas aqui do chat já encerraram aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser abrir o microfone ou colocar aqui no chat, fique à vontade. Ou cale-se para sempre. Mas eu vou pedir só um negócio, então. Eu queria que o pessoal aí abrisse o microfone, e pelo menos para dar um feedback, tanto para mim quanto para nós aí do pessoal do Brasil, se valeu a pena, se ajudou, se esclareceu, né? O que vocês acharam? E se a gente deve fazer mais, né? Porque a gente planeja fazer a cada mês um tipo de live informativo. Então, obrigada, Ricardo. Valeu muito, na minha opinião. E aí, Cristiano, Newton, valeu? Como que é? Posso falar? Pode valeu, falar? Sim. Pelo amor de Deus, valeu. Tirou umas dúvidas aí, esclareceu outras. Muito bom. Obrigado aí pelos conselhos. Maravilha. Agora eu vou falar. Seguinte, eu achei que foi muito válido, agradeço imensamente aí as tuas explicações, mesmo porque eu e a Adélia, minha esposa, somos um casal que temos a conta no CIBC já faz quase 3 anos e nosso relacionamento com o banco é quase inexistente, na verdade, né? E as informações que você trouxe para mim aqui em 15, 10 minutos foi muito mais que 3 anos que a gente tem conta, o relacionamento com o gerente do banco lá, né? Tá certo que houve troca de gerentes e tal. Eu gostei muito, acho que alguns pontos dá para aprofundar mais para frente, não agora, eu acho que o básico foi bem importante. E eu tenho a sugestão para fazer para o Brasil sobre 2 assuntos, tá? Um é sobre... Estou anotando. Um seria sobre mortgage. Anota aí, Meg. Eu andei falando com o pessoal, a mortgage broker, eles me deram algumas dicas, algumas orientações, e a gente fica meio na dúvida se é real ou não, né? Então, mortgage é uma, e outra que eu acho muito legal, e o pessoal perguntou bastante aí, é sobre a questão de aplicação em ações, tá? Eu estou aplicando em ações no Brasil hoje, através de uma corretora no Brasil, mas eu estou vendo que aplicar aqui no Canadá é muito melhor, porque a economia é muito mais forte. Então, de repente, ter uma live aí sobre aplicações em ações, como fazer, como dar os primeiros passos, o que é mais confiável ou não, de repente seria uma sugestão aí. Tá? Anotado. Muito obrigada. Anotei aqui também. Beleza. Yara, aproveitando aí, a Yara mencionou, pediu a palavra, falou agora, a próxima live vai ser falando sobre o tax return, né? A declaração do imposto de renda. E a Yara está organizando aí. Se você quiser vender seu peixe, Yara, fica à vontade. Então, galera, ano passado eu já fiz, né, uma primeira workshop com uma colega minha, também sobre o básico dos investimentos, né? Só que a gente estava conseguindo fazer ainda a reunião pessoal, né? Que para mim é muito melhor. Eu detesto estar no vídeo. Mas
forçada pela pandemia, estou aprendendo um pouquinho a me expor na internet, e agora a gente vai ter até que gravar para depois o povo poder assistir. O que é muito legal, né? Eu gosto muito de ajudar, e eu estava já com essa vontade de ter a série de workshops, né? Para a gente poder aprender o básico e depois ir aprofundando. Então, a ideia do Newton sobre as ações era uma coisa já que eu queria fazer. Quando eu comecei a estudar inglês aqui, eu fui bastante no World Trade Center, e eles têm alguns workshops que eles chamam de one-on-one, e depois 2.0, essas coisas, então você vai aprofundando no assunto. Então, é essa mesma ideia que eu queria trazer para a comunidade brasileira. Então, como eu fiz accounting, apply accounting aqui, então eu sou uma técnica contábil, eu já comecei a me envolver com o tax return desde a escola. Então, eu me aproximei da Meg e falei assim, Meg, vamos fazer uma tax-free savings, ou tax-free clinic para o Brasil? E aí ela falou assim, agora, vamos. E aí a gente começou. E esse ano, graças a Deus, com as pessoas que já participaram, né, já foram clientes da Tax Clinic, a gente tem mais voluntários, não fica só comigo e mais 2 pessoas, né? E também a gente vai fazer, eu vou fazer de novo o workshop. Então, no workshop, eu vou trazer um pouquinho de como é o pensamento de trazer o imposto de renda do Brasil para o imposto de renda aqui do Canadá, né? Quais são as similaridades e as diferenças. E também vou trazer a página do CRA, onde achar as coisas, né? Porque, como o Ricardo falou, a informação está toda lá, mas às vezes é muito complexo de você ir e entender os termos, né? E são muitas abas, é um negócio, assim, surreal quando você vai ver. Então, o material que eu estou preparando é com os links para você... eu vou traduzir a informação e aí você vai lá na página oficial e vai conseguir ver. Então, o meu caso, por exemplo, eu sou casado, tenho um filho. Então, eu vou fazer o imposto meu, o da minha esposa, e vou aplicar para o Child Benefit. Isso se você já tiver os 15 meses aqui. Mas, enfim, isso é detalhes que eu vou explicar. Mas você vai conseguir, com a apresentação e com um student book, vamos dizer assim, que eu estou fazendo, se virar nos 30. E você vai ter o suporte ou meu ou dos outros voluntários para, se você precisar, te tirar dúvidas, né? E você também pode ligar direto para o CRA, ou você faz a pesquisa sozinho no site do CRA, tem vídeos, tem o passo a passo, só que é tudo em inglês. E eu vou apresentar também os sistemas, né, e como que você pode fazer no sistema gratuito, ou se você quiser ter o seu sistema, pagar, você pode também fazer isso. Então, a gente está tentando, né, com a Brasil, trazer outros profissionais também, uma pessoa para falar de payroll, uma outra pessoa para falar sobre aposentadoria, né? Então, mais para frente, nós teremos mais novidades. E por isso que, se tiver algum profissional que tenha uma bagagem grande no Brasil para traduzir toda a nossa experiência Brasil e entender melhor o Canadá e como as coisas funcionam aqui, é muito bacana. Pode mandar mensagem para a gente, que a gente vai conversando para formar os próximos workshops. Mas vai ser uma coisa que a gente quer manter mensalmente e, quem sabe, até mais de uma vez por mês, né? Se a gente tiver bastante assunto, bastante gente voluntária, porque a grande questão é que, assim, é tudo voluntário. Então, quanto mais mãos ajudando, mais a gente pode fazer, né? É isso aí. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Yara. Eu tenho uma outra sugestão também, que às vezes clientes me perguntam bastante, brasileiros, né? É sobre como o Brasil tem um acordo com o Canadá de aposentadoria, de trazer o seu tempo para lá. Se de repente vocês acharem alguém que saiba, né, que realmente entende todo esse processo aí, seria interessante também fazer. Eu vou ter que falar o nome. Aqui nessa sala virtual, nós temos o Newton, que trabalhou na Previdência no Brasil, e ele vai preparar isso para a gente. Maravilha, Newton. Já foi intimado. A gente está conversando sobre isso. A gente te voluntariou, então. Voluntold, como a gente diz. Voluntold. É uma maravilha.
Tem muita gente. E aí, se tiver... Estou já mudando minha conta para o CIBC. O Newton levantou o dedo aí para falar. A Sandra também? Eu não gosto não quero interromper ninguém, então por isso que eu vou levantar a mão. É difícil de ver, às vezes, o vídeo. Tecnicamente, eu ainda estou ligado ao INSS no Brasil, eu estou em licença sem vencimentos, né? Lá no Brasil, por 3 anos. E muitos dos assuntos eu estou desinformado, porque mudou muito a legislação, mas muito eu posso ajudar. Então, eu tenho vários amigos aqui no Canadá, principalmente mulheres grávidas que tiveram bebê, têm tido dúvidas sobre salário e maternidade, né? E outra questão é essa questão do acordo internacional. Eu tenho algum conhecimento sobre isso, tenho alguns contatos no Brasil que trabalham com isso lá em Florianópolis. Aí eu posso até passar alguma informação, sim, tá? Então, eu posso passar até alguns formulários que eu tenho e tal, mas sempre bom estar consciente que a verdade sobre isso aí, esse assunto ele é muito relativo, porque o governo brasileiro toda hora muda. Então, as orientações mudam com o decorrer do tempo. É muito bom, né? Oi, dá para falar aí? Deixa eu falar um pouquinho. A Sandra quer falar aqui, levantando a mão aí. Fala, Sandra. Eu quero dar os parabéns para o Brasil. Que palestra ótima. Vocês estão de parabéns. Eu estou morando aqui já há 3 anos e meio, e eu nunca entendi essas histórias aí de RPP, RSP. Nunca vi tanto pipi na minha frente. E o Ricardo, assim, foi nota 10. Parabéns, Ricardo. Já Obrigado. vou lá marcar um horário para passar conversando com você, porque eu quero tirar o nosso dinheiro da poupança. Chega de poupança. Vou pagar imposto, mas chega de poupança. E quero dar os parabéns para a Meg, para o Glauber, para a Yara, para o Newton. Gente, como a nossa comunidade está ótima. Estão de parabéns. Obrigado, e agora eu vou Sandra. ter que parar por aqui. Contem comigo na parte de educação. A Yara já me voluntou. Vou ficar super feliz de explicar como é que é o sistema educativo aqui na parte universitária. E contem comigo, está bem, turma? Estou com vocês. Um beijo grande. Muito, muito obrigada, Meg. Muito obrigada a todos. Pessoal, tchau, e aí, tchau. assim, se tiver alguém aí de vocês que quer, fala assim, Ricardo, vamos marcar um horário, vamos conversar mais, aprofundar mais. Vocês têm aí meu WhatsApp, eu deixei aí, é só marcar. Já estou fazendo isso para a semana que vem, porque o dia 1º de março está chegando. Eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu moro no Canadá há 20 anos, eu trabalhei já com investimento, venda de mutual funds, etc, etc. Mas o maior problema que eu tenho com investimento é que você tem que ter trust. Eu fazia investimento quando eu estava licenciada para fazer o meu, mas eu nunca tive um Ricardo na minha vida. Então, por isso que eu falei assim, estou já mudando para o CIBC. Ai, que ótimo! Eu já sim, Ricardo. Tem uma pergunta, Ricardo, que não foi perguntada. Ricardo, os bancos aqui, por exemplo, essas taxas de juros que eles oferecem quando você faz esses investimentos, na média que você mostrou dos planos de baixo risco, médio risco e alto risco, são todas parecidas ou varia de banco para banco? Por exemplo, na Austrália, o banco que a gente trabalhava, eu trabalhava com 2 bancos. Na hora de fazer transações internacionais, o ANZ era muito careiro. Aí eu corria para o National Bank. E na hora de fazer term deposit, que é o mesmo do Guaranteed Funds here, aí eu ia para o Nacional, porque o Nacional dava 0,02 a 0,05 a mais
que o Enizeta. Como é que essa variabilidade de ofertas, assim, como é que é a competição entre bancos aqui? É o seguinte, na média, principalmente os 5 grandes bancos do Canadá, que é o RBC, o TD, o BMO, o CIBC, o Scotiabank, é muito parecido. Tá? Agora, às vezes, o que acontece por exemplo, em broker, que é o broker do CIBC, para comprar ação, é a taxa mais baixa do mercado, assim, entre os bancos, porque é 6,95, os outros é 9,95, 10,95 por transação. Agora, por exemplo, esses termos de investimento, se você quer bloquear seu dinheiro por 1 ano, quem oferece as melhores taxas de juros são os Credit Union. Tá? Eles oferecem sim, e os bancos nem brigam com ele, porque tem uma diferença com os Credit Union. Né? Eles, assim, eles não são garantidos pelo governo, né? Eles têm um seguro lá, mas não são garantidos, então tem uma série de poréns que os bancos grandes nem olham para eles, assim, quer investir lá? Investe. A nossa taxa é essa, mas entre os grandes bancos são muito similares, muito similares. Muito obrigada. De nada. Beijo. Que ótimo, valeu, claríssimo. Já vou marcar um horário contigo, semana que vem. Maravilha. Gente, um bom fim de semana. Muito obrigada por essa oportunidade maravilhosa. Fiquem com Deus e muitas bênçãos. Amém. Tchau, Sandra. Amém. Tchau, Sandra. Tchau, meu anjo. Tchau, tchau. Muito obrigada. Gente, alguém que tenha mais alguma coisa para perguntar, algum comentário a fazer? Só agradecer a vocês todos, ao Ricardo, Yara, a Cláudia, todos vocês, todos os participantes. Foi muito bom. Foi bom estar com vocês aí. Beleza, Muito bom valeu, mesmo. Ricardo. Bom divulgar depois para o pessoal também, ó, quem não teve a oportunidade, ficou gravado, né? Tá gravado, tá gravado. Eu vou liberar, eu vou ver a possibilidade de colocar na página do Facebook da Brasil para o pessoal ter acesso, ou até colocar no YouTube mesmo. Uhum. A gente vai ver qual é que vai ficar mais fácil aí, a gente deixar liberado isso aí. Certo, gente? Um bom final de semana para todo mundo. Tudo de bom e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Bom fim de semana. Bom final de Obrigada. semana. Tchau. Adeus. Glauber, você ainda está aí?